o Brasil é tão democrático que ele resolveu falar essas mentiras, porque sabia que não podia, que ninguém ia desmenti-lo, e ele achou que uma das coisas importantes desse regime democrático é você depender única e exclusivamente da Rede Globo para se informar. Barroso tem pavor do Paulo Figueiredo Show. Ele tem pavor das 85, 86 mil pessoas que estão nos assistindo ao vivo agora e das milhões de pessoas que nos assistem diariamente. Paulo Figueiredo Show, não há hoje um episódio do Paulo Figueiredo Show que chegue aí entre os cortes e as transmissões de múltiplos canais, que chegue a menos de 1 ou 2 milhões de pessoas. Ele tem pavor dessas pessoas. Porque as redes sociais deram a voz a quem de outra forma não ia conseguir fazer sua mensagem chegar a ninguém. É por isso que se hoje tem o Paulo Figueiredo Show, com audiência diária de aqui 100 mil pessoas ao vivo, hoje, eu peço até ao pessoal da produção, entrem aí para ver quantas pessoas estão assistindo a CNN. Entrem aí para mim e vejam quantas pessoas estão assistindo a CNN Brasil hoje em dia. Hoje, nesse momento. Tenho certeza que não são muitas. Até gosto da Débora Bergamasso, né? Não tenho nada contra ela, mas difícil, é muita diferença. Na prática, com as redes sociais, os ministros estão perdendo o controle da narrativa. E eles não vão aceitar esse poder, perder esse poder, né? E eles têm uma solução. A solução foi dada pelo muito democrático ministro Barroso. Coloca aí o ministro Barroso pra gente, pessoal. A extensão das plataformas digitais e muitos abusos e articulações antidemocráticas levaram a uma ou outra situação de fronteira delicada. O discurso de ódio viola a dignidade da pessoa humana. A mentira deliberada prejudica, evidentemente, a busca pela verdade possível e prejudica a participação esclarecida dentro do processo democrático. Portanto, algum grau de regulação se tornou imprescindível, não é contra a liberdade de expressão, é a favor da liberdade de expressão, para protegê-la. Ah, entendi. É a favor da liberdade. O que o Barroso está dizendo é que as redes sociais deram voz demais às pessoas e agora elas começaram a discordar da versão na qual pessoas como o Barroso, que são iluminadas, elas querem que você, gado, acredite. Tipo assim, que o 8 de janeiro foi um atentado violento contra a democracia, ele quer que você acredite nisso. Tipo que o Supremo Tribunal Federal está protegendo o Brasil do autoritarismo, que o Lula não é amigo do Maduro, a Covid não veio da China, de um laboratório, que máscaras são muito eficazes, que a vacina é 100% segura e 100% eficaz. Todas essas são versões que você não pode discordar. Se você discordar dessas versões, isso é discurso de ódio. É um atentado contra a democracia. Se você não achar que o Alexandre conduziu as eleições de forma maravilhosa, se você não confiar nas urnas eletrônicas, que só eles têm acesso. Tudo isso, se você discordar disso, é um atentado à democracia. E se é contra a democracia, precisa ser criminalizado. E precisa ser muito canalha para travestir isso de defesa da liberdade de expressão. De dizer, não é que nós estejamos te censurando, mas sim para o seu próprio bem. Nós precisamos impedir que certas coisas sejam ditas. Nós queremos te proteger. Eu digo que tem que ser canalha porque isso é a carta mais velha no baralho das ditaduras. Para tornar mais palatável que o Estado tire um direito de você, ele arruma uma justificativa para dizer que, na verdade, ele está te fazendo aquilo para o seu próprio bem, para a sua proteção. O George Orwell, no livro que todo mundo cita, 1984, chamava isso de duplo pensar. Duplo pensar é a capacidade de um indivíduo de manter duas crenças contraditórias do tipo, para proteger a sua liberdade de expressão, a gente precisa que você se torne menos livre para falar o que você pensa. E essa é a campanha que está sendo levada muito a sério pelo governo Lula e pelo Supremo Tribunal Federal. Tanto é que o Lula já anunciou que vai enviar ao Congresso ao menos 2 projetos de lei para regulamentar as redes sociais no Brasil. Um PL é um PL da criação de regras para a regulação do conteúdo postado nas redes sociais, e aí certamente vai virar a proibição de postagens que contêm o discurso de ódio, conteúdo antidemocrático, questionamento das instituições e tudo mais que a gente costuma usar para justificar a censura. A gente já viu isso bem nos moldes do julgamento do Marco Civil na internet. E o outro projeto seria sobre a regulação econômica das redes sociais. E a gente não tem muita informação sobre isso, mas seria algo no sentido de coibir práticas de concorrência desleal. Seja lá o que for. Tipo, para mim, concorrência desleal é quando eles derrubam o Paulo Figueiredo Show e mantém no ar a Globo News. Eles tiram, por exemplo, o Paulo Figueiredo da Jovem Pan,
Ó, você tem nesse momento a CNN Brasil, segundo o nosso Brunão, com 19 mil pessoas, e o Paulo Figueiredo Show com 86. É concorrência desleal, porque a CNN tem uma TV a cabo, tem estúdio, tem milhões de pessoas. E o Paulo Figueiredo, coitado, tem aqui o Brunão, tem o João Gabriel, tem a Sueli, tem a Mica, e é isso. 2 câmerazinhas, um estúdio, uma boa luz, um microfone, e é isso, é o que temos. A concorrência desleal é que a Globo News tem dinheiro da Secom. O Paulo Figueiredo não tem. O Paulo Figueiredo recebe 0 da Secom. O Paulo Figueiredo tem os apoiadores, tem a coitada da dona Regina, que me apoia com $5,99. A concorrência desleal. Realmente. Milhões da Secom, ou bilhões da Secom, versus os coitadinhos que me apoiam com $5 por mês. O seu Otávio aqui, que está dizendo que me apoia com $5 por mês. É desleal, realmente é desleal. Mas eu me desvio aqui. Porque, além desse, tem o PL da censura, como nomeou a oposição, que também discute a regulação de conteúdo das plataformas de redes sociais. A gente vai falar sobre esse PL de forma mais aprofundada no futuro, porque, pelo que eu me informei hoje na Câmara, está tendo muita mudança de texto nos bastidores. Ontem, o presidente Mota resolveu dar uma de marmota e botou o projeto para votar no regime de urgência sem a devida votação nominal pedida pelo Partido Novo, depois pelo PL aqui. Eu vi o meu querido deputado Carlos Jordi brigando bastante a respeito desse tema, e o Mota deu ali uma tratorada autoritária. Mas ele não tem controle completo. A Câmara está lá nos bastidores mudando o texto. O ponto central, para mim, aqui, é que os caras utilizam justificativas absurdas para essas regulações. Tanto no caso do PL que o Lula vai propor, quanto no caso do PL que já está sendo discutido na Câmara, a justificativa é a proteção das crianças e dos adolescentes. Mas é tudo muito curioso, né? Vejam o caso do Felca, por exemplo, no vídeo dele sobre a adultização infantil. No mesmo dia em que ele posta o vídeo, tem toda uma coordenação de influenciadores e políticos de esquerda, dizendo que aquele vídeo era prova de que as redes sociais precisavam ser reguladas, mas é tudo para proteger as crianças. Fiquem tranquilos. A gente já falou aqui sobre como o governo tem, de fato, o seu gabinete do ódio pago com recursos públicos. O escândalo lá daquela Mind 8 foi o exemplo mais claro disso, para coordenar essas narrativas. E quem cai nesse argumento de que o objetivo da esquerda é proteger as crianças, me desculpa, mas você tem que ser muito burro. Você acha mesmo que a esquerda que apoiou a perseguição à senadora Damares por denunciar o tráfico infantil na Ilha do Marajó, a mesma esquerda que estava batendo palmas para a condenação da minha querida amiga e ex-colega Antônia Fontinelli por denunciar esse mesmo assunto, esse mesmo cara, a mesma esquerda que há um mês atrás estava votando contra o PL que dificultava a progressão de regime para criminoso condenado por crime hediondo? Alguém crê que essa esquerda realmente está preocupada com as crianças? Bem disse, aliás, o Nicolas fez um vídeo ótimo a esse respeito. Mais um vídeo ótimo. Esses caras são os mesmos que defendem com unhas e dentes aquele caso no Museu de Arte Moderna de São Paulo, que as crianças tocavam um homem nu deitado no chão, gente. Esses são os mesmos caras que dizem que pedofilia não é crime, que é um distúrbio. Será mesmo que esses caras estão preocupados com criança? Pô, pelo menos desconfiem. Pelo menos desconfiem. O STF já deixou claro no julgamento do Marco Civil qualquer tentativa que eles puderem para regular as redes sociais, eles vão aproveitar, regulamentar o funcionamento das redes. Aliás, já regulamentou. Agora o Barroso diz que é necessário, que o Lula vai enviar projetos de lei sobre o assunto. Repito, quando o Estado quer tirar um direito de você, ele vai usar o pretexto para que você acredite que está sendo protegido. E vai querer fazer você acreditar que aquilo é algo muito bom, é virtuoso. Só não vê quem não quer, pô. Só não vê quem não quer. E vejam, isso não é um problema só de política interna. Porque se o Brasil regular as suas redes, nós teremos um problema de política externa, mais um. E a razão de eu dizer isso é muito simples. Os deputados e senadores têm que entender que, caso aprovem os projetos insanos de controle da internet do governo Lula, estarão declarando uma guerra comercial aos Estados Unidos. Fazer isso sob a tarifa Moraes de 50%, e com uma investigação da seção 301 em curso, isso mostra que o nosso Congresso está sendo conduzido por pessoas irresponsáveis. As empresas brasileiras devem se preparar para tarifas altas e duradouras e o povo para uma recessão dolorosa, caso os projetos arbitrários e loucos sejam aprovados. E se o objetivo é a venezuelização do Brasil, vocês estão de parabéns.
Para vocês terem noção do que a gente está falando, a seção 301 da Lei de Comércio dos Estados Unidos permite ao governo americano investigar práticas comerciais de outros países que são consideradas desleais ou discriminatórias. Tipo você obrigar uma empresa americana a censurar uma pessoa, ou então enfrentar multas milionárias ou até mesmo a suspensão da plataforma. E eu vou dizer que essa investigação não parece estar indo nada bem para o Brasil. Ontem, por exemplo, o perfil oficial de relações governamentais do X fez a seguinte postagem. O X apresentou comentários à investigação do escritório do representante de comércio dos Estados Unidos, o USTR, sobre as ações políticas e práticas do Brasil que podem onerar injustamente o comércio norte-americano, em especial as plataformas de mídia social dos Estados Unidos. Os comentários do X destacam sérias preocupações quanto à necessidade de proteção da liberdade de expressão e de aplicação da lei justa no Brasil, impactando os provedores norte-americanos de serviços digitais e justificando um exame no âmbito da seção 301. O X, que é de propriedade do homem mais rico do mundo, está dizendo que contribuiu com a investigação da seção 301 contra o Brasil e destacou a necessidade de proteção à liberdade de expressão no país. De maneira mais específica, eles escreveram o seguinte: os comentários do X ao USTR argumentam que os tribunais brasileiros estão contornando o Tratado de Assistência Jurídica Mútua, o MLAT, entre Estados Unidos e Brasil, obrigando subsidiárias locais a entregar dados e comunicações, inclusive de usuários norte-americanos, sem recorrer aos canais diplomáticos e mesmo quando isso contraria a lei dos Estados Unidos. Em 2023, o Supremo Tribunal Federal do Brasil confirmou essa prática ignorando normas internacionais e criando conflito com as leis norte-americanas. Em junho de 25, o STF declarou parcialmente inconstitucional o artigo 19 do Marco Civil da Internet, permitindo que as plataformas de mídia social sejam responsabilizadas por conteúdo de usuários sem revisão judicial. Isso aumenta os custos de conformidade, incentiva a censura excessiva e põe em risco a liberdade de expressão, inclusive para usuários norte-americanos. Por isso, instamos o USTR a examinar essas barreiras comerciais. O Superior Tribunal de Justiça do Brasil tem afirmado jurisdição global, determinando que as plataformas como o X removam conteúdo no mundo inteiro, mesmo quando lícitos em outros países, como nos Estados Unidos. O tribunal classificou isso como uma consequência natural da internet, desconsiderando o direito internacional. Isso estabelece um precedente perigoso, e o X destacou esse risco em seus comentários ao USTR. Desde 2020, o STF e o Tribunal Superior Eleitoral, ambos sob a condução do ministro Alexandre de Moraes, têm emitido ordens secretas ao X para remover usuários, incluindo políticos, jornalistas e até cidadãos norte-americanos. Muitas vezes essas ordens implicam suspensões completas de contas sem aviso ou possibilidade de recurso. As apelações do X foram rejeitadas e o descumprimento resultou em proibições nacionais, bloqueio de contas e até a apreensão de 2 milhões da Starlink, pertencente à SpaceX, apesar de não haver base legal ou conexão. O efeito cumulativo tem sido um acentuado agravamento do clima regulatório e judicial para serviços digitais no Brasil, enfraquecendo tanto o Estado de Direito quanto a estabilidade necessária para o comércio e o investimento transfronteiriço no setor de tecnologia. Estou lendo do X. O que eles estão dizendo, com todas as letras, é que contribuíram com a investigação dos Estados Unidos contra o Brasil e citaram as ilegalidades cometidas pelo STF. E não foi só o X. Não foi só o X, não foi só o Elon Musk, o malvado Elon Musk. A Associação da Indústria de Computadores e Comunicação, a CCIA, uma associação que representa umas empresas aí de fundo de quintal, né? Tipo Meta, Google, Amazon, Apple, Intel, enviou no início dessa semana uma manifestação endossando a investigação pela seção 301 contra o Brasil. Segundo o documento, o Brasil implementou ou propôs medidas regulatórias que prejudicam as exportações e operações de serviços digitais dos Estados Unidos no mercado brasileiro. Além disso, eles citam regimes tributários discriminatórios, regras de responsabilidade de terceiros para conteúdo na internet, o Marco Civil, e que as decisões de autoridades brasileiras, abre aspas, muitas vezes resultam em protecionismo disfarçado, restringindo o acesso ao mercado e dificultando a competição justa das empresas dos Estados Unidos no setor digital brasileiro. De novo, quem está falando é a CCIA, uma gigante americana que representa as maiores empresas de tecnologia dos Estados Unidos. Esses caras estão entregando ao órgão responsável pela investigação contra o Brasil um documento citando uma porrada de práticas comerciais injustas que prejudicam as empresas americanas. Então, assim, não precisa ser nenhum gênio para entender que essa investigação não está indo nada bem para o Brasil. E quando eu falo sobre o nosso processo de venezuelização, é porque eu conheço as consequências que uma investigação pela seção 301 pode ocasionar. Vejam, só pensem, que caso o resultado da investigação seja que o Brasil de fato adotou práticas comerciais desleais contra os Estados Unidos, e adotou, algumas medidas podem ser tomadas, por exemplo, tarifas punitivas adicionais sobre os produtos do país infrator, ou seja, mais tarifa,
restrição quantitativa ou proibição de importação de certos produtos do país-alvo, que são cotas, banimentos, embargos, suspensão de concessões ou benefícios comerciais anteriormente concedidos, tipo retirar o acesso a programas preferenciais, como o Sistema Geral de Preferência, o SGP, que dá isenção ou redução de tarifas para produtos de países em desenvolvimento, inclusive Brasil. Medidas no âmbito de serviço ou investimentos, como se revoga privilégio de empresas brasileiras operando no mercado americano, restringe compras governamentais do Brasil e etc, etc. Isso tudo é paralelo à sanção Magnitsky, não tem nada a ver. Não é uma sanção ou outra. Você soma todas essas possíveis. Então a gente está falando aqui de tarifa em cima de commodities. Atenção, agro! Proibição de empresa americana de comprar determinados produtos exportados pelo Brasil. Revogação de benefícios de empresas brasileiras. Proibição de compra de, por exemplo, atenção milicada, de equipamento militar americano. E por aí vai. E vendo tudo isso acontecendo, o que me faz o presidente da Câmara dos Deputados? Me aprova uma urgência de projeto de lei sobre regulamentação de rede social. Por isso que eu repito, se o objetivo é venezuelização do Brasil, parabéns. Parabéns. Porra, vocês estão cagando tudo, vocês vão destruir o país. Se o futuro que vocês querem é o da Venezuela, estão de parabéns. Por falar em Venezuela,